Muito bem, então agora nós vamos falar da conclusão Enem. O Enem, ele sempre vai pedir para você discutir um problema social a ser resolvido. E a hora de você resolver esse problema é justamente na conclusão do seu texto, tá? Tem aqui um exemplo de conclusão, de estrutura que vocês podem utilizar, mas essa não é a única estrutura possível, tá? Então deixa eu explicar. É possível fazer a tese com duas causas para o problema, né? Uma que a gente chama de parte A ou parte B, né? Mas no caso dessa redação que nós estamos vendo, da Giovana, vamos ver o nome dela, Giovana Gamba Dias, ela não utilizou duas causas para o problema. Ela falou da principal razão para a posse do documento promover a cidadania e depois uma causa, né? O motivo pelo qual as pessoas não conseguem ter acesso a esse documento. Então, não são duas causas do problema. Então, já não daria certo nesse esqueminha aqui. Mas, deixa eu explicar para vocês. Se vocês colocarem duas causas, vocês podem fazer uma proposta de intervenção para cada uma, como nós estamos vendo aqui, ou vocês podem fazer uma proposta para ambas, né? Se essa proposta solucionar as duas causas que você tiver apontado, já é suficiente, tá bom? Ok, então vamos lá. Você precisa fazer uma frase que retome a sua tese, que retome a ideia principal que você havia colocado lá na introdução. Como se você estivesse dizendo, olha, então, o que eu havia dito é verdade, né? Como se você estivesse falando desse jeito. Então, você pode começar, então, portanto, fica claro que, e aí você retoma a sua tese, tá? Lembrando que isso daqui não é uma lista completa, você não precisa seguir essas construções que estão marcadas de amarelo aqui, tá? E agora, o que você tem que ter na sua redação? A conclusão do Enem pede 5 partes. A sua proposta de intervenção tem que ter 5 partes. Ela tem que ter o agente, que é quem vai fazer, a ação, que é o que vai ser feito, o meio, que é como vai ser feito, a finalidade, que é para que vai ser feito, e o detalhamento de um desses 4 itens aqui. Tá? Você pode detalhar um desses 4 aqui. Depois que você fizer a sua proposta de intervenção, você pode fazer uma reflexão final, mas não é obrigatório, tá? Isso daqui não é obrigatório. Agora, a proposta de intervenção é obrigatória, tá? Aliás, ela vale 200 pontos. Daqueles 1000 pontos, 200 são destinados só à avaliação da sua proposta de intervenção. Então, vamos lá. Vamos ver como que a moça fez aqui na redação dela, nota 1000. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida, né? Aqui ela só colocou que o problema deve ser resolvido. Ela não retomou a parte A e a parte B, ela só fez um encaminhamento para a solução. Então, já que eu vou ter que solucionar, é óbvio que isso tem que ser resolvido, né? Ok, então vamos colorir aqui de amarelo. Deixa eu pintar essa outra parte aqui. Pronto. Então, agora tem a proposta de intervenção. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação é o agente. Eu coloquei aqui alguns agentes possíveis, O Estado, só que o Estado é muito amplo, né? Que parte do Estado especificamente seria responsável pela solução do problema? Então, pode ser o Ministério da Educação e da Cultura, o Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, a FUNAI, a mídia, a população, as escolas, outros ministérios, outro ramo do governo, a mídia. Eu coloquei a mídia aqui, já falei? Já falei, tá? Então, tem muita opção de agente. Então, vamos ver. O agente que ela escolheu é o Ministério da Educação, é o MEC. Então, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos, né? Ensinar a cidadania, Então, essa daqui é a ação. Então, já respondeu a 2 perguntinhas, né? Quem vai fazer e o que vai fazer. Vamos ver o que mais. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão, a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania.
os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Ela falou como isso deve acontecer e falou de maneira detalhada. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o detalhamento, né? Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário da precária cidadania e desigualdade. Então, essa daqui é a finalidade, tá? Então, respondeu a todas as perguntinhas, ó. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e o detalhamento, tá? As 5 partes, ok? E não tem uma frase de reflexão final. Lembra que eu falei que não era obrigatório? Aqui, ó. Tá? Não é obrigatório. Então, retomando. A redação Enem tem 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. O parágrafo de introdução é dividido em contextualização, tema e tese. Os parágrafos de desenvolvimento, que devem estar ligados à sua tese, são divididos em tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. E a sua conclusão pode ser dividida assim: retomada da tese, proposta de intervenção e reflexão final. Lembrando que a reflexão final não é obrigatória, tá bom? Espero ter ajudado você, ter te dado um norte aí do que é a redação Enem, mas esse aqui é só o começo. Tem que continuar estudando e praticando essa estrutura, se aprofundando, usando o repertório, aprendendo a usar melhor os conectivos, melhorar a coesão e a coerência, tá bom? Esse é só o começo da caminhada, mas eu espero ter ajudado até aqui. Obrigada!